Filoteia, capítulo 6. Antes de tudo, é necessário que a alma se purifique dos pecados mortais. Libertar-se do pecado deve ser o primeiro cuidado de quem quer purificar o coração, e o meio de fazê-lo se depara no sacramento da penitência. Procura o confessor mais digno que possas achar. Toma um desses livrinhos próprios para ajudar a consciência no exame que se deve efetuar sobre a vida passada, como os de Granada, Bruno, Arias, Auger. Lê-os com atenção, notando ponto por ponto tudo em que ofendeste a Deus, desde o uso da razão. E se não confias em tua memória, assenta por escrito o que notaste. Depois do exame, detesta e abomina os pecados cometidos, pela contrição mais viva e perfeita que pode suscitar em ti, em considerando estes motivos valiosíssimos: que pelo pecado perdeste a graça de Deus, abandonaste os seus direitos sobre o céu, mereceste as penas eternas do inferno e renunciaste a todo o amor de Deus. Já vês, Filoteia, que te estou falando da confissão geral de toda a vida, mas digo francamente, ao mesmo tempo, que não a julgo sempre de uma necessidade absoluta. Contudo, considerando a sua utilidade e proveito para o começo, aconselho-ta encarecidamente. Acontece não raras vezes que as confissões ordinárias de pessoas que levam uma vida negligente e comum são defeituosas e mal feitas. Não se preparam nada ou quase nada, não têm a contrição devida, confessam-se com uma vontade secreta de continuar a pecar, ou porque não querem evitar as ocasiões do pecado, ou porque não querem envidar todos os meios necessários para a emendação da vida. E nesses casos, uma confissão geral torna-se necessária para assegurar a salvação. Além disso, a confissão geral nos dá um conhecimento mais perfeito de nós mesmos, nos enche de uma salutar confusão em vista de nossos pecados, livra o espírito de muitas inquietações, tranquiliza a consciência, excita-nos a bons propósitos, faz-nos admirar a misericórdia de Deus, que nos tem esperado com tanta paciência e longanimidade. Abre o fundo de nossa alma aos olhos do nosso Pai espiritual, de sorte que este nos possa dar avisos mais salutares. Facilita-nos a confessar futuramente os pecados com mais confiança. Tratando-se, pois, Filoteia, de uma renovação completa de tua vida e de uma conversão perfeita de tua alma a Deus, não é sem razão, a meu ver, que te aconselho fazeres uma confissão geral. Capítulo 7. Em seguida, é necessário purificar a alma de toda afeição ao pecado. Todos os israelitas saíram do Egito, mas muitos deixaram lá o seu coração preso. Por isso é que no deserto se lhes despertaram desejos das cebolas e viandas do Egito. Assim também há muitos penitentes que efetivamente saem do pecado, porém não lhe perdem o afeto. Quero dizer, eles se propõem não recair no pecado, mas com uma certa relutância e pesar de abster-se de seus deleites. O coração os denuncia e afasta de si, mas sempre tende novamente para eles, à semelhança da mulher de Ló, que virou a cabeça para Sodoma. Privam-se do pecado como os doentes dos melões. É verdade que não os comem com medo da morte, de que o médico os ameaçara, mas aborrecem-se da dieta, falam dela com aversão e não sabem o que fazer. Ao menos querem cheirá-los muitas vezes e têm por ditosos os que os podem comer. Eis aí um retrato fiel dos penitentes fracos e tíbios. Passam algum tempo sem pecado, mas com pesar. Muito estimariam poder pecar, se não fossem condenados por isso. Falam do pecado com certo gosto, que o vão prazer lhes proporciona, e pensam sempre que os outros se satisfazem e deleitam cometendo-o. Renuncia alguém na confissão ao propósito de vingar-se, mas aí a pouco vê-lo-ás numa roda de amigos, conversando de bom grado sobre o motivo de suas queixas. Diz que sem o temor de Deus faria isso ou aquilo, que a lei divina
Quanto a este ponto de perdoar os inimigos, é muito difícil de observar. Que prouvesse a Deus que fosse permitida a vingança. Ah, quão enredado está o coração deste mísero homem pela afeição, ainda que livre do pecado, e quanto se assemelha aos israelitas que falei acima. É isso exatamente que devemos dizer também daquelas pessoas que, detestando seus amores pecaminosos, conservam ainda um resto de prazer em familiaridades vãs e em demonstrações demasiado vivas de acatamento e amizade. Oh, que perigo imenso está correndo a salvação destes penitentes! Portanto, Filoteia, uma vez que aspiras sinceramente à devoção, não só deves deixar o pecado, mas é também necessário que teu coração se purifique de todos os afetos que lhe foram as causas e são presentemente as consequências. Pois além de constituírem um contínuo perigo de recaídas, enfraqueceriam a tua alma e te abateriam o espírito. Duas coisas que, como deixei dito, são irreconciliáveis com a vida devota. Essas almas que, tendo deixado o pecado, são tíbias e vagarosas no serviço de Deus, assemelham-se a pessoas que têm uma cor pálida. Não é que estão verdadeiramente doentes, mas bem se pode dizer que seu aspecto, seus gestos e todas as suas ações estão doentes. Comem sem apetite, riem sem alegria, dormem sem repouso e mais se arrastam do que andam. Deste modo, aquelas almas em seus exercícios espirituais, que nem são numerosos nem de grande mérito, praticam um bem com tanto de sabor e constrangimento que perdem o brilho e graça que o fervor dá às obras de piedade. Capítulo 8. Como alcançar este grau de pureza? Para isso, é necessário formar uma ideia viva e a mais perfeita possível do mal imenso que traz o pecado, a fim de que o coração se compunja e desperte em si uma contrição veemente e profunda. Uma contrição, por mais tênue que seja, mas verdadeira, é bastante para alijar da alma o pecado, máxime se for unida à virtude dos sacramentos. Mas, se é penetrante e veemente, então pode purificar o coração também de todas as más inclinações que provêm do pecado. Considere os seguintes exemplos. Se odiamos alguém pouco profundamente, aborrecemo-nos simplesmente de sua presença e o evitamos. Mas, se o nosso ódio é violento e de morte, não nos limitamos a esta repugnância interior e a esta fugida. O rancor que lhe guardamos estende-se também às pessoas de sua casa, a seus parentes e amigos, cuja convivência nos é insuportável. O seu retrato mesmo nos fere os olhos e o coração, e tudo o que lhe diz respeito nos desagrada. Assim, o penitente que odeia de leve os seus pecados e tem uma contrição fraca, se bem que verdadeira, fácil e sinceramente se determina e propõe a não os cometer de novo. Mas, se seu ódio é vivo e profunda a sua dor, não só detesta o pecado, mas abomina também os hábitos maus e tudo aquilo que o pode atrair e servir-lhe de ocasião de pecar. É, pois, necessário, Filoteia, que dês à dor de teus pecados a maior intensidade e extensão que fores capaz, para que abranjas até as mínimas circunstâncias do pecado. Foi assim que Madalena, desde o primeiro instante de sua conversão, perdeu todo o gosto aos prazeres, a ponto de não os conservar sequer no pensamento. E Davi protestava que odiava o pecado e os caminhos e veredas do pecado. É nisso que consiste a renovação da alma, que o mesmo profeta comparava ao remontar da águia. Mas, para persuadires-te vivamente da ruindade do pecado e conceberes-lhe uma dor verdadeira, cumpre aplicares-te a fazer bem as meditações seguintes, cujo exercício destruirá, com a graça de Deus, em teu coração, todo o pecado até as raízes.
Com este intento, eu as escrevi para ti, segundo o método que me pareceu melhor. Faze-as uma por uma, conforme a ordem que seguem. Toma apenas uma em cada dia e, se for possível, eu te aconselho que seja de manhã, porque este é o tempo mais próprio para estes exercícios de espírito. Depois pensa durante o dia contigo mesmo sobre aquilo que ainda te lembras. E se ainda não tens prática em meditar, lê, para tornar mais fácil, a segunda parte deste livro.